Anote esse dado que eu vou mostrar para você agora. A cada hora, 3 brasileiros se intoxicam com o uso incorreto de medicamentos. E na maioria das vezes, porque insistem no quê? Na automedicação. Um perigo e um alerta. A gente vai conversar sobre isso agora com o médico pneumologista Daniel Mendes. Daniel, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, Mônica. É sempre bom esclarecer a população. Não é? A Anvisa divulgou esse dado recentemente, agora essa semana. E isso assusta vocês ou faz parte, infelizmente, da nossa realidade, Daniel? Infelizmente, faz parte da realidade. Um dado que, se a gente for ler mais profundamente os estudos que apontam para esses dados aí, a gente vai ver que não é a população menos escolarizada que mais se automedica. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a chance de se automedicar. E a gente vê que no Brasil, um dos líderes dessa automedicação é que 3 em cada 4 adultos se automedicam, que é um dado preocupante, né? Nossa, é um dado preocupante. E essa automedicação, ela vai principalmente dor de cabeça, dor muscular, passa por aí essa automedicação ou vai além, para outros problemas, doutor Daniel? Infelizmente, vai além disso. Existem aqueles medicamentos isentos de prescrição, que são aqueles que estão do lado de fora do balcão da farmácia. Aqueles medicamentos são chamados sintomáticos e realmente esses aí são os mais utilizados. Eles têm o problema principalmente de mascarar sintomas antes que alguém procure a avaliação adequada daquele sintoma. O grande erro da população que se automedica acaba sendo tentar tratar o sintoma diretamente sem passar pelo diagnóstico. E às vezes tratar o sintoma só vai mascarar ou prolongar uma enfermidade que está ali escondida, né? Mas além disso, tem outros problemas. Tem medicações que a pessoa própria altera a dose sem consulta, pessoas que usam medicamentos de uso crônico. Existem medicamentos que interagem com aqueles que as pessoas já usam e ela acaba buscando e causando problemas adicionais por essa interação que as pessoas desconhecem às vezes. Essa mistura, se eu tenho hipertensão, tomo uma medicação para hipertensão e misturo outra medicação, isso muda tudo e pode causar um dano maior? A gente tem exemplos assim, que parecem medicações inocentes. Na última semana a gente estava no UTI com um paciente internado com infarto e ele, na hora que ele estava lá, a gente fazendo a admissão, ele falando, olha, eu uso uma medicação à noite para descongestionar o nariz. Por sinal, os descongestionantes são os medicamentos mais utilizados no país hoje. E ele usa essa medicação. Eu perguntei, algum médico prescreveu isso para o senhor? Ele, não, eu mesmo utilizo. Quando a gente vai ver a base dessa medicação, tem efedrina, que para um paciente com infarto, fecha as artérias do coração e poderia até ser, se não a causa daquele infarto dele, agravar a situação dele. Então, para você ver como a coisa é ampla mesmo. E sempre se faz o alerta e as pessoas não obedecem, parece que não têm consciência disso. E justamente, a gente voltando àquele dado que eu te passei, que justamente os mais informados, os mais escolarizados, os que mais se automedicam, que a gente confunde muito informação com conhecimento. A gente vê que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação por conta da internet, a facilidade. Isso tem um lado muito bom, porque esclarece a partir de que uma pessoa tem um diagnóstico. Mas a pessoa acaba também se autorizando, sem querer, a fazer o uso de medicamentos ou até assumir o papel que não é dela, de julgar, de fazer um diagnóstico, às vezes, equivocado e acabar utilizando medicações de forma perigosa, né? O que precisa para mudar esse tipo de comportamento, Daniel, na sua opinião? Eu acho que, assim, além do que você está fazendo agora, que é informar a população em um canal de mídia, existe também a questão da própria escolarização, do fundamento, né? A gente tem algumas partes da nossa educação que não são priorizadas. A educação financeira não é priorizada na escola e a educação para a saúde também não é priorizada. E isso é uma coisa que tem que mudar. E outra coisa também é o jeito que o próprio profissional de saúde se posiciona perante a sociedade. Acaba que a frustração com acesso à saúde, a frustração com o tipo de atendimento que a população recebe, acaba autorizando ela inconscientemente a utilizar essas medicações como se fosse o único meio de tratamento. E não é. Muito pelo contrário. Você citou que hoje o uso do descongestionante nasal, ele está liderando praticamente quando se fala de automedicação. Quais são os outros da lista, Daniel? Então, assim, se a gente for olhar em termos de consumo de medicamento no Brasil, o que mais é utilizado pela população são os descongestionantes, mesmo sendo aqueles tópicos, aqueles que a gente administra via nasal, quanto aqueles que são ingeridos também. Mas a gente tem aí, bem pareado com eles ainda, os cremes dermatológicos que as pessoas acabam utilizando e muito analgésico e anti-inflamatório. E aí tem um parêntese enorme que a gente deveria fazer, porque são medicações que, como a gente já comentou, à frente do balcão, né? Que são os medicamentos isentos de prescrição.
E essas medicações não são isentas de efeitos colaterais. Anti-inflamatório, principalmente. Não é infrequente, e também tem outro exemplo recente, paciente com uma dor lombar, que a maioria das vezes a gente acha que é uma lombalgia chamada mecânica, por postura, por posição inadequada. E essa paciente começou a se medicar com anti-inflamatórios. Quando a gente foi ver, não era uma lombalgia mecânica, era uma infecção renal. E ela usando anti-inflamatório, que tem um efeito colateral dos principais, insuficiência renal, ela acabou em diálise, UTI em hemodiálise. Então, assim, são exemplos extremos, mas pela frequência do uso dessa medicação, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento, tomar cuidado e só tomar a medicação com a ajuda de vocês, né? Com a orientação de vocês, que é essa prescrição, mesmo que a gente tenha esses medicamentos à frente e que eu posso pegar e levar para casa. Exatamente. Não é? O paracetamol, uma medicação que a gente usa para criança, é inócuo, a dose tóxica do paracetamol para o fígado é muito próxima à dose terapêutica. Ele tem uma apresentação de 500 ou 750 miligramas, a dose tóxica para o fígado é acima de 3 gramas, ou seja, 4 comprimidos ao dia. É uma dose tóxica bem próxima. A dose terapêutica, né? Então a gente tem que ficar esperto, sim. A gente deu esse dado, eu vou repetir para você, que a cada hora 3 brasileiros se intoxicam com medicação incorreta, o uso incorreto da medicação, e principalmente por esse detalhe, né, tão importante que é a automedicação. Agora, que sintomas são esses de intoxicação que a gente pode trazer para as pessoas? Além de todos esses que você trouxe, gravíssimos, não é, Daniel? Os efeitos colaterais são extremamente variáveis. Os mais comuns são efeitos dermatológicos mesmo, são efeitos na pele, que às vezes a gente chama de rash cutânea, a pele muda de cor, coceira, afins. Depois, os efeitos gastrointestinais, náuseas, vontade de vomitar, então, dor no estômago, até efeitos no fígado, mudança da cor da pele, que fica amarelada, de novo, vontade de vomitar e dor no abdômen. E aí vão eventos extremos, alteração da consciência, que pode acontecer com alguns antibióticos, alterações, ou até medicações para o sono, ou alterações, por exemplo, da função dos rins, com necessidade de hemodiálise, sangramentos digestivos. Recentemente a gente está com uma paciente que, por conta de uso de anti-inflamatório, teve sangramento digestivo também. Então, além do que, abstinência de medicamentos. Existem medicamentos perigosos que, quando usados de maneira inadequada, quando você retira, ele causa problemas. O exemplo disso, os corticoides. Tem muitas pessoas que estão com dores, vão lá, tomam uma injeção de corticoide. Na hora que se retira esse medicamento, a partir de 2 semanas de uso, ou por uma medicação de depósito, você pode ter efeitos de insuficiência de uma glândula chamada adrenal. Pressão baixa, queda do potássio, alteração da consciência. Olha, tanto que isso é grave, né? Todos esses dados que o Dr. Daniel Mendes trouxe para a gente, para que mais uma vez a gente tenha a responsabilidade de não se automedicar, de ter a prescrição, principalmente quem tem doença crônica, no caso que você falou da hipertensão, a pessoa teve infarto, né? A gente vê muito paciente hipertenso que faz assim, ele acha que hipertensão dá sintomas. Tem pacientes que sentem sintomas de hipertensão, mas a maioria das hipertensões são assintomáticas. Exato. E aí o paciente percebe, não, eu estou com a pressão normal hoje, eu não estou sentindo nada, não toma. Aí vai usar outra medicação ou de um outro paciente que ele conhece, quando sente algum sintoma. E essa falta de regulação acaba causando mais danos do que... ainda, né? Tá aí o alerta do Dr. Daniel Mendes, médico pneumologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Agradecendo a você, Daniel. Obrigada. Um Feliz Natal para você e para sua família, tá? Eu que agradeço muito, para ti também, para a família toda. Muito obrigada, tá?